Boa tarde. Dando seguimento aqui às nossas aulas de desenvolvimento de um site utilizando o HTML, o CSS, o JavaScript e o PHP, nós vamos hoje fazer a conexão entre o PHP e o meu banco de dados. Então aqui no nosso site nós criamos uma área de cadastro, onde o cliente vai ter que colocar o nome dele, digitar o seu e-mail, digitar a sua senha, escolher o sexo masculino ou feminino e cadastrar. Quando ele digitar esses dados aqui, esses dados têm que ser enviados para um banco de dados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o PHP, colocar um código em PHP para que o PHP possa se conectar com o banco de dados. O banco de dados que nós estamos utilizando é um banco de dados chamado Workbench MySQL gratuito. Então são duas plataformas completamente diferentes. Uma é para o desenvolvimento do código e a outra é para armazenar os dados que eu vou pegar no meu site. Então a primeira coisa que eu fiz aqui hoje foi o seguinte: eu vim aqui no pesquisar e a primeira coisa que eu habilitei no pesquisar foi o Upserver. Como o PHP é uma linguagem que roda em servidor, então nós precisamos ativar o Upserver para que ele possa pegar o nosso computador de desenvolvimento e transformá-lo, simular ele como um servidor. Então foi a primeira coisa que eu fiz para poder entrar dentro do nosso site utilizando a linguagem PHP. Depois eu vim aqui abrir o meu banco de dados, o MySQL Workbench, e aqui ele está dizendo o seguinte, ó, ele já detectou o Upserver, ele já está com o usuário root e ele está fazendo uma conexão local. Então eu vou dar um clique nele aqui porque nós vamos precisar de algumas informações para poder gerar esse arquivo de configuração. Então eu estou aqui com o meu banco de dados aberto. Na aula passada nós criamos aqui o banco de dados chamado SiteMP. Dentro do SiteMP a gente criou uma tabela. Então eu vou clicar aqui na setinha da tabela. Cadastro de clientes. Vou clicar aqui na ferramenta para poder abrir o nosso código. Então nós criamos lá o código do cliente, criamos o nome do cliente, criamos o e-mail do cliente, a senha do cliente e criamos aqui também o sexo do cliente. Então isso aqui é uma tabela que vai pegar as informações lá do nosso site e vai trazer essas informações para cá. Porém eu preciso gerar um arquivo de conexão entre o meu site e o meu banco de dados. Então eu vou vir aqui na opção Server, na parte superior. Dentro da opção Server eu vou vir aqui, ó, Server Status. Vou dar uns settings aqui, porque eu preciso de algumas informações que estão aqui dentro. Vou clicar aqui em Connection nessa aba. E nessa aba ele está me dizendo o seguinte: Djalma, o seu hostname se chama localhost. O seu username chama-se root. E a sua senha, eu deixei a senha padrão, que é sem senha. Então essas três informações são necessárias para que a gente possa conectar o site em PHP com o nosso banco de dados. Então nós temos que lembrar do localhost, temos que lembrar do root, que é o username, e temos que lembrar da nossa senha, que por enquanto é a senha padrão, que é 100. E lembrar também do banco de dados que eu quero fazer a conexão, que nem eu expliquei na aula passada, a gente pode ter vários bancos de dados aqui dentro do Workbench. Já sei dessas informações, agora eu vou abrir o meu Visual Studio. Vou clicar lá no meu Visual Studio, que é o editor que nós estamos usando para criar esse site. Vou clicar no botão Abrir pasta. Vou clicar em disco local C2 que é o meu HD. Vou vir aqui na pasta WAMP64. Dentro da pasta WAMP64, vou vir aqui na subpasta www. E aqui eu vou localizar a pasta do nosso projeto, que é site_mp. Então eu vou dar um clique em cima dele e vou clicar aqui no botão adicionar. Aí ele já me coloca todo o meu projeto
aqui do lado esquerdo e agora eu vou gerar esse arquivo de conexão. Não é muito difícil, é bem simples fazer a criação desse arquivo. Então deixa eu só pegar aqui caso eu esqueça de alguma informação. Então aqui dentro eu vou clicar neste botão aqui para gerar um novo arquivo dentro do site MP. Cliquei aqui no site MP, vou clicar aqui no botão novo arquivo e vou chamar ele de conexão, conectar, vou chamar ele de conectar.php, que aí a gente faz referência a ele na hora de for mandar essas informações. Aumentar aqui um pouco a minha tela. Isto. Então o nosso arquivo vai se chamar conectar.php. A função dela é pegar o nosso site e conectar com um banco de dados chamado Workbench. Então eu vou colocar aqui as tags iniciais do PHP. Já vou fechar ela aqui embaixo. Pronto. E aqui é muito simples. Nós vamos trabalhar pelo método de variáveis. Então eu vou criar uma variável. Dentro dessa variável eu vou chamar ela de Rust. E esse Rust, eu vou informar para ele que a nossa conexão vai ser feita através do localhost, que é a nossa conexão local, por causa do AMP Server. Vou criar uma outra variável chamada usuário. O usuário, que nem nós vimos lá, é o root. Então eu estou pegando as informações do meu banco de dados, vou pegar aqui novamente para vocês, ó. Então, ó, o meu Rust é o localhost. O meu usuário dentro do banco de dados é o root. Agora eu vou definir a senha, ok? Essas informações têm que estar iguais. Então agora eu vou criar uma outra variável, vou chamar de senha, e essa senha ela é em branco. Agora eu vou criar uma outra variável, que é o banco. E aqui na variável do banco, eu vou dizer qual é o nome do meu banco de dados. Então, vou voltar aqui, vou fechar, e eu tenho que colocar a informação correta. Ó. O nome do meu banco de dados que nós criamos na aula passada é site_mp. Então, eu vou vir aqui e vou dizer para ele, olha, o banco de dados que você vai se conectar é o site_mp. Então, primeiro nós criamos as variáveis e o que vai ser colocado dentro dessas variáveis. Agora nós vamos criar uma nova variável para poder armazenar todos esses dados. Então eu vou criar uma variável chamada conexão e você poderia colocar o nome que você achar melhor. Agora eu vou colocar aqui a palavra new, que quer dizer que eu vou fazer uma nova conexão. E para fazer essa conexão nós usamos o comando mysql i, que é o comando do PHP para poder fazer a conexão com o banco de dados. Então é mysql i. Aí eu vou abrir o parênteses e agora eu vou colocar todas as minhas variáveis que eu vou usar para conexão. Então, a minha primeira variável é o Rust, para ele poder identificar que é o localhost. A minha segunda variável é o usuário. A minha segunda variável é a senha. E a minha última variável, eu chamei ela de banco. Então, o que ele está fazendo? Na hora que ele ativar o comando mysqli, ele automaticamente vai ver que o meu usuário é o localhost, vai ver que o usuário é o root, vai ver que eu não tenho senha e que ele tem que se conectar com o site_mp. E para que a gente possa verificar se realmente ele vai fazer a comunicação com esse banco de dados corretamente, eu posso aplicar uma estrutura aqui, que é a estrutura do if, para ver se realmente vai haver uma conexão entre o meu site e o meu banco de dados. Então eu vou dizer o seguinte, olha, se a minha conexão, que é essa variável que eu criei aqui, se ela receber essa classe chamado connect erro, vou colocar aqui direitinho, opa. Então eu estou dizendo para ele, ó, verifica para mim se a conexão que eu acabei de criar
se ela vai receber as informações dessa classe chamado connect-rr-no. O que é essa classe, pessoal? É um comando PHP, uma rotina do PHP que faz o seguinte: simplesmente já deixa isso configurado para as pessoas, para que possa se comunicar com o banco de dados. Se isso for verdade, eu vou colocar aqui para ele o seguinte, ó, se ele conseguir fazer essa conexão e não apresentar nenhum erro, eu vou pedir para ele, ó, mostra uma mensagem para mim de erro de conexão, eu posso colocar acento, com o banco de dados. Então, se apresentar qualquer erro na conexão, eu quero que o PHP me exiba esse texto: erro de conexão com banco de dados. Se isso acontecer, provavelmente eu cometi um erro aqui, ó, na forma de digitação dessas informações que pegamos lá no banco de dados. Então a primeira coisa que eu verifico está aqui. Se aqui tiver tudo certo, eu venho para cá para verificar se eu coloquei os nomes das variáveis corretamente. Então eu estou verificando se vai acontecer algum tipo de erro dentro da nossa conexão. Vou clicar aqui no fechamento das chaves e vou digitar. Caso contrário, que é o else, se caso estiver realmente fazendo a conexão, mostra para mim: conexão efetuado com sucesso. Então eu estou pedindo para ele, olha, caso essa conexão dê certo, você foi lá no meu banco de dados, viu que o servidor é o localhost, viu que o usuário é o root, viu que não tem senha, verificou que tem um banco de dados chamado SiteMP, me mostra essa mensagem: conexão efetuado com sucesso. Então é um arquivo bem simples de conexão. Vou pressionar o Ctrl S para poder salvar. Vou voltar aqui no meu navegador, que eu estou usando o Chrome. E aqui dentro do Chrome, eu vou clicar aqui na barra de endereço, que eu estava explicando para vocês o do cadastro. Vou apagar esse cadastro.php e vou colocar o nome da conexão. O nome da nossa conexão que eu acabei de criar é conectar.php, que foi esse nome que eu dei aqui, ó, na hora da criação do arquivo, ó. Conectar.php. É isso que eu estou fazendo lá no meu navegador. Vou dar um Enter. Olha lá, está dizendo que tem um erro. Esse erro da simbologia do igual na linha 12. Então, vou voltar para o meu código. Vou voltar aqui na linha 12 e eu cometi um erro aqui, ó. Eu coloquei esse sinal de igual. Ele não existe. Coloquei aqui também, ó. Acho que já estava na minha memória a questão da variável, né? E aí o que aconteceu? Eu acabei colocando o sinal de igual, que quer dizer atribuição. Corrigi, pressionei o Ctrl S, vou voltar no meu navegador e vou apertar a tecla F5. Voltar aqui. Olha lá, ó. Conexão efetuado com sucesso. Isso quer dizer o quê? Que o meu PHP já está conectado com o banco de dados. Ele não tem acento, né? Por isso que apareceu dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula, nós vamos pegar os dados que está dentro do nosso site, que a pessoa vai cadastrar. Nós vamos pegar esses dados, vamos mandar para o nosso banco de dados, e aí vai aparecer aqui no nosso banco de dados as informações dos nossos clientes. Espero que vocês tenham entendido. Tenham todos uma ótima noite. Não esqueçam de compartilhar, deixar um like, porque isso ajuda bastante outras pessoas a aprender essa linguagem PHP, que é fundamental nas criações de sites hoje em dia. Um abraço e até a próxima.